Olá, boa noite a todos, bem-vindos. As minhas desculpas porque não é fácil marcar nesta altura, vamos lá, encontros destes ao minuto, porque há sempre circunstâncias, as coisas estão atrasadas, etc. Mas vamos imediatamente falar no assunto do dia. Eu tinha preparado este encontro para falar da astrologia e, sobretudo, porque houve muitas pessoas que me perguntaram como é que um astrólogo faz previsões. Ora bem, eu tinha feito um horóscopo e tinha trazido um horóscopo para vos mostrar como é que os astrólogos fazem estas previsões. Cada planeta, isto é uma carta do céu. Esta carta do céu tem, como já muitos de vós sabem, tem 4 pontos o ascendente. Eu vou fazer aqui, apontar com o lápis azul. Tem o ascendente, o meio do céu, o descendente e o fundo do céu. Ou seja, isto é um horóscopo feito para um dia, hora e um local de nascimento. Ou seja, é um horóscopo individual. É uma carta do céu, é um mapa do céu, é um horóscopo, é uma carta de nascimento. Tem imensas formas de nomear este tipo de trabalho. No fundo, é um plano, é um gráfico, onde estão colocados todos os planetas exatamente, rigorosamente vistos do sítio onde a pessoa nasceu. E é com esta carta do céu que nós podemos, digamos, descobrir, investigar qual é a maneira de ser da pessoa, mas para responder à grande parte das mensagens que me enviaram, como é que o astrólogo faz previsões. E depois, por causa desta confluência astral, deste problema do coronavírus, etc., este Covid-19, eu vou, obviamente, dar uma pequena ou uma média explicação porque é que acontecem ciclicamente estes problemas gravíssimos na humanidade, se os planetas têm ou não têm a ver com esta confluência cíclica de crises, guerras, cataclismos, etc, etc, e se a astrologia tem algumas respostas no que toca a esta matéria. Bom, primeiro ponto, que era aquilo que eu tinha, digamos, prometido fazer. Cada planeta. Vejam, por exemplo, esta Lua. Esta Lua está a 22 graus do signo de Peixes. E o Neptuno, estou aqui a tentar ver, o Neptuno está a 16 graus de Peixes. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que um astrólogo vai fazer as contas e, na maior parte dos casos, há 70, digamos 70 e tal métodos diferentes para fazer previsões. Mas grande parte dos cálculos, grande parte dos métodos de previsões, e no fundo são aqueles que eu ensino nas minhas aulas, que são os mais simples, nós contamos o número de graus e vamos, reparem, esta pessoa, se isto fosse uma pessoa, não é uma pessoa, mas se fosse um horóscopo de uma pessoa, ela teria nascido com a Lua a 22 graus de Peixes. Mas com um ano de idade, a Lua já não está a 22, já está a 23 graus de Peixe. E com 2 anos de idade, ela avança mais um grau. Ou seja, quando a pessoa faz 30 anos, o planeta avança. Isto é um dos métodos que os astrólogos usam. Quando uma pessoa faz 30 anos de idade, esse planeta, neste caso a Lua, em vez de estar a 22 de Peixe, já estaria a 22 de Carneiro. E se no seu horóscopo houvesse algum planeta no signo de Carneiro, no cruzamento entre os dois planetas haveria certamente um acontecimento importante. Agora reparem, imaginem que voltamos, isto é o caso de um horóscopo individual, e esta pessoa tem a Lua a 22 de Peixe, e ela vai andando, e há uma altura chega a 22 de Carneiro aos 30 anos e vai andando, e há uma altura em que a Lua vai encontrar Urano. E então, o que é que acontece? Isto seja 22 para 30 são 8,
38, 39, 40 anos. Ou seja, há 40 graus de diferença entre a Lua e Urano. Então, o que é que o astrólogo pode vaticinar? Pode vaticinar que por volta dos 40 anos desta pessoa, algo relacionado com a Lua e com o Urano vai poder acontecer. A Lua tem a ver com a casa, com o ambiente doméstico, com a relação com a família. E Urano tem a ver com algo inesperado, rupturas, tensões, coisas inesperadas. Portanto, o que é que um astrólogo, depois de ver, tinha que ver com todo o cuidado, todos os pontos do horóscopo, para ver se esta pessoa tem tendência para divórcios, para conflitos familiares, qual é o seu ambiente doméstico, para quê? Para poder fazer um vaticínio bem feito, dizendo, não, há ou não há tendência para divórcios, rupturas, conflitos familiares. Se houvesse tendência neste horóscopo para esse tipo de acontecimentos, então, aos 42 anos, provavelmente, esta pessoa poderia ter, eventualmente, um conflito com o cônjuge, com a família, etc, etc, etc. Ou seja, havia algo que tinha a ver com o âmbito, com a área da Lua e algo que tinha a ver com, digamos, com as ligações simbólicas de Urano, que é o inesperado, uma ruptura, um afastamento, uma tensão, etc, etc. Na maior parte dos casos, isto poderia ser uma época mais propensa para rupturas ou para divórcios. Obviamente, neste caso, só neste caso. Portanto, como veem, e este é apenas um dos métodos, e curiosamente é um dos métodos que Fernando Pessoa, que era um excelente astrólogo, mais usava nos seus cálculos. Quando ele fez a antevisão da sua morte, quando ele fez, digamos, quando ele fez a procura, a busca dos acontecimentos mais importantes da sua vida, ele vai justamente usar este tipo de metodologia, ver quantos graus é que distam, que separam 2 planetas, 3 planetas, e a partir daí ele vai transformar cada grau num ano e depois vai ver com que idade é que os acontecimentos vão poder acontecer. Há um outro método que todos vós, provavelmente, já ouviram falar, e por essa mesma razão pedia-vos que partilhassem, porque quem gosta da astrologia já sabe e conhece alguns destes termos. Ou seja, e este termo chama-se trânsitos. Todas as pessoas que gostam da astrologia e que habitualmente assistem aos programas, artigos, vídeos sobre astrologia, e o meu canal de YouTube está completamente carregado, são 600 e tal vídeos sobre astrologia, já ouviu com certeza falar nos trânsitos astrológicos. Ora, esses trânsitos astrológicos são outro método importante. E para isso, para esse método, já não podemos fazer as contas de cabeça, já vamos ter que utilizar este livro. E o que, no fundo, que este livro é uma espécie de bíblia dos astrólogos. O que é que este livro contém? Contém uma série de tabelas para os vários dias de entre 1900 e o ano 2050. Por exemplo, eu abri aqui ao calhas e abri em julho de 1931. Ou seja, quem nasceu em julho de 1931, imaginem, por exemplo, vamos ver, uma segunda-feira, 20 de julho de 1931. Esta pessoa terá, com certeza, Sol no Caranguejo, depois a Lua no final da Virgem ou já no princípio do signo de Leão, Mercúrio está no signo de Leão, no entanto, Vênus está no signo de Caranguejo, Marte estará em Virgem, etc, etc, etc. Portanto, isto chama-se o livro das efemérides. E as efemérides, este livro dá-nos uma informação preciosa. E é com este livro que os astrólogos podem fazer os horóscopos. E, de acordo com... mas não é só com este livro, obviamente. Há cálculos a fazer. Este livro só indica as posições dos astros. Depois dá também aquilo que nós chamamos o tempo sideral. No fundo, é um dado muito importante para depois calcularmos o ascendente, o meio do céu, todos os tais pontos importantíssimos do horóscopo.
Portanto, segundo tema da noite, o coronavírus. Porque é que surge este perigo terrível que está, no fundo, a transtornar e a abalroar a humanidade a uma escala planetária, a uma escala global? Bom, é tanto mais global quanto mais globais são as relações entre as pessoas. Hoje em dia uma pessoa está no Extremo Oriente, no dia seguinte já está nos Estados Unidos da América ou na Europa. Portanto, obviamente, o bom senso diz-nos que hoje em dia, com esta facilidade de comunicação, as doenças, os problemas ou as curas também, para os problemas também vão surgindo de uma maneira a uma escala planetária. Hoje fazem-se vacinas em massa, as doenças tendem, no fundo, a propagar-se de uma maneira maciça, de uma maneira global, de uma maneira planetária. Bom, então eu fiz um trabalho de casa. Obviamente que eu estou preocupado, todas as pessoas estão preocupadas com esta peste, este vírus, esta maleita, esta doença terrível que põe em pânico o mundo inteiro e com razão, porque pode ter proporções incontroláveis. E por essa mesma razão eu fui fazer, como se pode fazer horóscopos para as pessoas, eu fui fazer os horóscopos mais importantes que me poderiam dar sinais sobre o nascimento e a propagação deste vírus terrível. E o que é que eu fiz? Se bem se lembram, eu depois poderei fazer um insert justamente de uma imagem que confirma este valor, é que esta data é que no 31 de dezembro, à volta dos últimos dias de dezembro de 2019, começou um rumor de que havia uma doença ou uma pneumonia, uma série de gente a morrer de uma pneumonia fatal, extraordinária, alguns na China, e que se calhar teria origem num certo mercado onde se vendia animais, peixes, etc. Bom, e os primeiros rumores datam justamente de dia 30, 31 de dezembro, ou seja, no dia 1 de janeiro de 2020, há aqui uma espécie de grito de alerta. E o que é que eu fiz? Então, eu fiz o horóscopo para o primeiro dia de janeiro, portanto, primeiro dia deste ano, 1 de janeiro de 2020, para ver como é que estavam os planetas. Há aqui também uma problemática muito importante. Há muitos anos a esta parte, eu diria que há vários tipos de escolas de astrologia. A astrologia que me interessa e aquela que eu mais estudo é uma astrologia relacionada com as pessoas. É uma astrologia psicológica, ou seja, conhece-te a ti próprio e à medida que te conheces vais poder tirar mais partido das tuas debilidades, das suas fraquezas e vai poder contornar assim os momentos mais difíceis da vida, vai poder alcançar mais ou menos vitórias de acordo com, digamos, os símbolos astrológicos que estão presentes no seu horóscopo. Portanto, isto é a astrologia que eu pratico e na qual me sinto mais à vontade, porque é aquela que eu faço há 40 e tal anos. Há outra astrologia que é a chamada astrologia mundial. E a astrologia mundial está mais vocacionados, e é como as especialidades na enfermagem ou na medicina ou em qualquer profissão. Portanto, na profissão de astrólogo há alguns astrólogos que se dedicaram exclusivamente à chamada astrologia mundial, que estuda sismos, contágios, crises de epidemias, mortes, guerras, sismos, situações que abarcam centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isto chama-se astrologia mundial porque, no fundo, afeta o ser humano em termos globais, em termos mundiais. E essa astrologia chamada mundial, ou astrologia também política, porque se interessa com o nascimento das nações. Lembro aqui, por exemplo, que
normalmente os astrólogos que se dedicam à astrologia mundial apontam para dia 7 de setembro, o dia do nascimento do Brasil. Porquê? Porque foi o grito do Ipiranga, foi o momento em que o Brasil nasceu. Ou seja, nós podemos fazer um horóscopo de um país, no momento em que ele toma a sua independência, no momento em que ele é um ser autónomo da mãe ou do pai ou do país que tomava, digamos, conta daquela área geográfica. Portugal nasceu eventualmente na Batalha de Ourique, dizem os astrólogos, mas é muito mais complicado porque é em 1143, 1140, portanto, por aí. Portanto, é mais difícil dizer, ou a Batalha de São Mamede. Os astrólogos dividem-se para ver quando é que nasceu Portugal. Foi quando começou o Condado Portucalense e, portanto, fazer o dia, vamos lá, o horóscopo para esse dia é muito mais complicado. No caso do Brasil é mais fácil. Todos nós sabemos que é no dia 7 de setembro, a uma dada hora, há um momento em que há o grito, digamos, do Ipiranga, ou seja, o grito de liberdade, de independência, independência ou morte. Portanto, a capacidade de os brasileiros tomarem conta do seu próprio Estado, do seu próprio governo, da sua própria, digamos, território. Ora bem, isto estava eu a dizer porquê? Porque digamos, isto é ainda e já a astrologia mundial, já não é a astrologia pessoal, já não é a astrologia individual ou judiciária, tem também este nome. Portanto, e estava eu a explicar que para a astrologia mundial o que importa são, sobretudo, os ciclos dos planetas mais lentos do Sistema Solar. Aliás, são esses mesmos planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, que eu também, não só, mas também utilizo neste livro com o qual apresento as previsões para um ano inteiro. E já agora, já que estou a falar do livro, quero lembrar-vos algumas dicas relativamente a perguntas que me têm colocado. As previsões que eu tenho aqui apresentado relativamente a este livro são válidas ou não são válidas para este problema global que nos está a criar este problema horrível? Sim, são válidas. Porquê? Porque se uma pessoa que está o seu dia de nascimento neste livro tem mais, ou seja, as previsões são melhores, as previsões são mais positivas, naturalmente vai estar já, digamos, semi-defendido, vai estar mais bem defendido astrologicamente. Pelo contrário, se há muitos sinais menos, se há muitos conflitos e que eles estão, digamos, naquelas tabelas que eu utilizo muito nestes nossos diretos, se nessas tabelas tem muitos menos, essas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado porque estão num período, em 2020, um pouco mais débeis, um pouco mais fragilizadas. Por isso vão ter que ter cuidados redobrados. Os outros vão ter, de uma maneira geral, os cuidados normais que são anunciados todos os dias na imprensa, pelo governo, pelas autoridades sanitárias, etc, etc. Neste caso, quem tem previsões mais complicadas, com menos, S menos, U menos, P menos, P menos é Plutão menos, ou Plutão em conflito, S menos é Saturno com conflitos, Urano, Júpiter, etc. É evidente que essas pessoas não estão, digamos, estão um bocadinho mais vulneráveis, por isso vão ter que ter cuidados redobrados. Portanto, aquilo que eu tenho dito até agora nestes selfie astral diretos, nestes lives, é válido e continua válido, mas ainda neste contexto especial deste problema de saúde que nos afeta ou que nos pode afetar a todos, eles vão ter que ser lidos ainda com mais cuidado, porque quem está mais vulnerável, por princípio, vai ter que ter mais cuidado. Não quer dizer obrigatoriamente que esteja ou que vá poder, digamos, adoecer nesta fase. Porque isto tem a ver com o seu horóscopo de nascimento também. Porque no horóscopo de nascimento, na tal carta astral, lá é que está a dizer se a pessoa tem mais vulnerabilidade para os vírus, se tem menos vulnerabilidade para os vírus, se tem mais vulnerabilidade para as bactérias, para problemas de sinusite, para qualquer tipo de maleita, digamos, de saúde.
tudo isso está espelhado na nossa carta astral. Por isso, muitas pessoas têm maior probabilidade de ter uma saúde de ferro e outros têm uma saúde mais débil, os pulmões mais débeis, o sistema respiratório, o sistema digestivo. O sistema digestivo tem a ver com a Lua, o sistema respiratório tem a ver com o Mercúrio. Ora bem, se o Mercúrio de uma dada pessoa apresenta muitos conflitos no seu horóscopo, provavelmente tem mais tendência para bronquites, asmas, problemas respiratórios, porque os brônquios, os pulmões, todo o sistema respiratório é um bocadinho mais frágil do que a maioria das pessoas. Portanto, por exemplo, o Sol tem a ver com o coração, é também o planeta ou o astro, a estrela, que tem a ver com a vitalidade e com a saúde. Quem tem um Sol forte no seu horóscopo automaticamente tem uma vitalidade muito mais sublinhada, é mais resistente às doenças, aos problemas de saúde, etc, etc. Em pouco tempo regenera e cura-se de determinado tipo de pandemias ou de epidemias ou de problemas que podem afetar grandes massas de pessoas. Bom, isto para explicar e para voltar um bocadinho atrás, sintetizando, estes problemas que afetam a humanidade são estudados não na astrologia que eu faço normalmente, mas numa astrologia com outra especialidade, chamada astrologia mundial. E na astrologia mundial, quem estuda, os astrólogos que estudam a astrologia mundial, já há muitos anos, há 20, 30 anos, que diziam, cuidado, 2012, 2020, há uma série de acontecimentos nos próximos anos que podem afetar a humanidade. Isto porquê? Porque os planetas Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão entram em grandes conjunções, ou quadraturas, ou oposições, e isto afeta não só um de nós, mas toda a humanidade. Ora bem, e o que é que se dizia, e que já está, há inúmeros artigos publicados na internet, livros, etc., que avisavam cuidado porque sempre que há contactos entre Saturno e Plutão, as coisas são muito complicadas. E eu vou explicar porquê. Sobretudo em termos de saúde. Plutão tem a ver com os vírus. Não quer dizer que os escorpiões ou as pessoas que têm Plutão forte sejam mais ou menos vulneráveis aos vírus. Atenção. Plutão tem a ver com aquilo que é invisível, com aquilo que se propaga de uma maneira invisível. Por isso, Plutão também tem a ver com o terrorismo, com o segredo, com a espionagem, com a estratégia, com o segredo e com o envenenamento, as guerras biológicas, as guerras químicas, todas as guerras que utilizam métodos secretos, que as pessoas não podem ver ou apalpar ou quantificar, tem um fundamento plutónico. Plutão governa o invisível. E, portanto, sempre que o Plutão está mais ativo, pode haver uma guerra invisível com um inimigo invisível ou um problema grave que vai ser mais difícil de controlar. E justamente aquilo que esses astrólogos já há muito tempo vinham dizendo é que o Plutão sempre que se encontra com Saturno, e agora é que vou entrar em pormenor, Saturno é a humanidade. Saturno tem a ver com o chamado meio do céu. E o meio do céu é o destino. Ora, se estamos a falar da humanidade, o destino da humanidade, as coisas que afetam a humanidade, têm a ver com Saturno. Porquê? Porque Saturno é o destino, é aquilo que acontece a todos nós. O Saturno, no nosso horóscopo, diz-nos como é que vai ser a nossa vida. O nosso fado, aquilo que nos espera em termos globais. Saturno é a relação com a sociedade, os valores coletivos, aquilo que nos liga à sociedade em geral. Ou seja, aquilo que esses astrólogos vinham, digamos, anunciando é que um problema entre Saturno e Plutão é duplamente ou triplamente problemático, perigoso, difícil, porque no fundo vai pôr em contacto dois planetas, um que rege inimigos invisíveis, vírus, bombas atómicas, coisas que não se vê, terrorismo. As guerras atómicas, as bombas atómicas, o terrorismo. Aliás, reparem, não é por acaso, nos anos 30, quando se cria a primeira bomba atómica, nos anos 30, foi justamente a época em que foi descoberto Plutão. Portanto, até nisto há uma espécie de coincidência. Plutão, sempre os astrólogos e os estudantes da astrologia, sempre explicaram que
Plutão tem a ver com a bomba atómica e com tudo o que é invisível, tudo aquilo que não se vê. Ora bem, se Saturno tem a ver com a humanidade, com o destino, com a entidade coletiva e com aquilo que nos pode acontecer a todos. E se Plutão é o nosso inimigo invisível, então sempre que há conflitos graves entre Plutão e Saturno, podem aparecer problemas gravíssimos que podem afetar a humanidade de uma maneira geral. Então o que é que eu fiz? Eu fui fazer justamente e outra coisa, há bocado, quando eu falei naqueles graus dos planetas, quando há uma diferença de 1 ou 2 graus entre o Saturno e o Plutão, quando há, por exemplo, 2 graus de diferença, a humanidade já começa a sentir a proximidade de uma crise. Quer seja um problema de saúde, quer seja uma crise financeira, económica, quer seja uma guerra, quando estes 2 planetas, Saturno e Plutão, entram em confluência com 2 graus de diferença, já se começa a sentir que há ali qualquer coisa a pairar. Há um cataclismo iminente, há um problema grave. Ora bem, então o que é que eu fiz? Como esse problema iminente ligado a este vírus altamente contagioso começou a falar-se ainda sorrateiramente, de uma maneira invisível ou muito delicada, nos últimos dias de dezembro de 2019, então eu fiz o horóscopo para o dia 1 de janeiro de 2020. E chamei-lhe, cá está, é um horóscopo, porque é feito para um dia especial, não para uma pessoa, não para um país, mas para um problema, neste caso um problema de saúde. E portanto, e o que é que eu chamei-lhe? Chamei-lhe os primeiros sinais do Covid-19. Ou seja, e o que é que eu encontro? Não é uma coincidência. Encontro justamente uma combinação, uma união, uma conjunção, chamamos nós em astrologia, exatamente Plutão e Saturno. Como veem, eu até escrevi aqui, sublinhei a vermelho para que possam ver, Saturno tem um ciclo de 20 e tal anos. Plutão tem um ciclo de 246 anos. Ou seja, vão poder ver, se eu aproximar, no dia 1 de janeiro, o Plutão estava a 22 de Capricórnio, mas o Saturno ainda estava a 21 graus. Eles ainda não se tinham combinado, eles não estavam ainda no mesmo grau. E aí, quando estão na área incontrolável das situações. Portanto, nos últimos dias de dezembro de 2019, começou um zum-zum de que havia uma doença perigosíssima, mas no primeiro dia de janeiro de 2020, estes 2 fatores de alto perigo, de alta, digamos, bombásticos, perigosíssimos, eles já estão afastados 1 grau. E quando é que eles vão entrar em conjunção real e efetiva? No dia 12 de janeiro de 2020. Então eu fiz outro horóscopo e enquanto... É preciso chamar a atenção para isto. Eles, o Plutão e o Saturno, estavam a 1 grau de diferença, portanto já são os primeiros alarmes, os primeiros sinais de alarme de que há uma, digamos, está para aparecer uma crise, um problema gravíssimo, mas ainda por cima eles estão em Capricórnio. E o facto de estarem em Capricórnio aumenta de uma maneira exponencial o perigo desta chamada conjunção. Então, qual foi o meu trabalho de casa? Eu fui agora fazer um outro horóscopo para ver a propagação do problema e fui descobrir que no dia 12 de janeiro de 2020, eles já estavam exatamente no mesmo grau. Ou seja, o problema da pandemia, o problema da epidemia já estava, de algum modo, como que de uma maneira descontrolada. E, reparem, penso que pode-se ver aí, penso que veem, o Plutão está a 22 graus e o próprio Saturno também já está a 22 graus. Ou seja, o problema já não se consegue controlar, ele atinge proporções, digamos, catastróficas. E, por coincidência ou não, temos mais planetas. Reparem, não são só 2. Há Mercúrio, Plutão, Saturno e o Sol, todos juntos. O Mercúrio está também no grau 22.
O Plutão, já vimos, está no grau 22, o Saturno está no grau 22 e o Sol está no grau 21. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que em vez de 2 planetas, estavam 4 planetas, é como se fosse uma espécie de bomba. O rastilho já tinha, digamos, propagado a chama a uma bomba. E quais são os planetas envolvidos? Eu já vos tinha falado nisto. Mercúrio tem a ver com o sistema respiratório. Plutão tem a ver com os vírus. Saturno tem a ver com os problemas globais. E o Sol tem a ver com a vitalidade e a saúde. Ou seja, um problema que tem a ver com vírus, à escala mundial ou global, que afeta a parte respiratória e que condiciona muitíssimo a vitalidade, a saúde, etc. Por isso é que eu escrevi aqui: Sol tem a ver com a saúde, com a vitalidade, e justamente Mercúrio tem a ver com o sistema respiratório, portanto, os pulmões, os brônquios, etc. E, como já vos disse, tanto o Saturno como o Plutão, já vos expliquei isto de uma maneira mais desenvolvida. O que é incrível é que todos estes planetas estão no signo de Capricórnio e há aqui, digamos, um ponto abissal em Caranguejo, que é digamos, o signo oposto ao Capricórnio, que faz assim uma espécie de guerra aberta. Isto chama-se a cabeça do dragão, tem a ver com processos espirituais globais e, portanto, há aqui uma espécie de guerra aberta, literalmente, uma guerra aberta entre o signo de Capricórnio e o signo de Caranguejo. Não se esqueçam de uma coisa muito importante e incrível, é que Capricórnio tem a ver com a nossa vida pública, com a nossa vida em sociedade. Por isso, eu pus que Capricórnio tem a ver com o domínio público e o Caranguejo tem a ver com a casa, com o isolamento e com a vida doméstica. Ou seja, esta data, este horóscopo, este acontecimento do dia 12 de janeiro de 2020 vai, digamos, dividir a nossa vida pública e a nossa vida privada. Vai afetar, vai nos obrigar a isolar e vai nos afastar a nossa vida profissional, pública, coletiva da nossa vida privada e vai ser, obviamente, um acontecimento de enormíssimas proporções. Eu há bocado disse-vos, e há uma coisa muito incrível, é que ultimamente, tanto no nosso país, os nossos governantes, como no estrangeiro, o presidente francês, etc., etc., dizem-nos continuadamente que estamos perante uma guerra. E estamos perante um inimigo invisível. Ou seja, eles, em vez de lhe chamarem uma pandemia, chamam-lhe uma guerra, porque nós estamos em guerra aberta com um inimigo invisível. Nós já percebemos porque é um inimigo invisível. Porque o inimigo invisível é o Plutão. Plutão são os vírus. Vírus é o nosso inimigo invisível nesta altura. E, portanto, então eu fui fazer uma espécie de historial desde o princípio do século XX, quando é que houve a mesma confluência astral Saturno e Plutão, para ver o que é que terá afetado a humanidade de uma maneira global desde o princípio do século XX. E então descobri logo, em 1914, todos sabem, 1914 não passou despercebido. Não, 1914 foi a Primeira Guerra Mundial. E vejam a coincidência. Exatamente Plutão e Saturno, tal e qual no mesmo, digamos, no mesmo grau, tal como aconteceu agora em janeiro de 2020. Só que nessa altura foi no signo de Caranguejo, e Caranguejo justamente tem a ver com a casa, a família, a intimidade, ou seja, a casa, a sobrevivência, a família, os países iam ser completamente transtornados e refeitos e, portanto, os países, muitos deixaram de existir, muitos países morreram, ou seja, deixaram de existir, o Império Austro-Húngaro, etc. Portanto, há uma série de reinos, de países, de nações que morrem. E, portanto, estes dois planetas estão justamente no signo de Caranguejo, que tem a ver com as nações, os países, etc. Portanto, reparem a coincidência. Em 2020 temos Plutão e Saturno no mesmo grau. E em 1914 temos Saturno e Plutão no mesmo grau. Ou seja, sempre que eles estão no mesmo grau, vão poder criar
situações de conflito à escala global. Neste caso foi um bocadinho diferente, embora tivesse sido super devastadora. Portugal sofreu imensas quebras, imensas mortes, imensas baixas. Foram milhares de portugueses que morreram na Primeira Guerra Mundial e justamente que nem chegaram a voltar a casa. Casa é caranguejo, caranguejo. E, portanto, a conjunção dos tais dois planetas que, neste caso, são maléficos, eles não são sempre maléficos. Muitos de nós temos Plutão ou Saturno no nosso horóscopo muito bem combinado. Mas aqui havia um problema grave. É que o Saturno, vou explicar um pouco mais. Cada planeta tem a ver com signo. E Saturno é o dono de Capricórnio. Mas ele está muito debilitado em Caranguejo. Por isso, esta conjunção foi ainda mais delicada do que as conjunções normais que acontecem de dezenas em dezenas de anos. Portanto, esta foi ainda mais importante porque se passou no signo de Caranguejo e o Caranguejo é exatamente o signo oposto ao signo de Capricórnio, onde ele pertence. Portanto, o Saturno estava ainda muito mais debilitado do que é normal. Daí termos tido, digamos, foi mais uma coincidência, juntam-se aqueles dois titãs, daqueles dois astros que neste caso são maléficos e proporcionam a Primeira Guerra Mundial. Depois avancei para a frente e fui vendo quando é que há outra vez encontros entre Saturno e Plutão. E vou descobrir uma época que vai de 1981 a 1982. E o que é que propagação é que se dá nesta altura? O vírus da SIDA. Ou seja, já é uma outra guerra, já é um vírus, e cá está outra vez, reparem a coincidência. Saturno está a 27 de balança, já não é em caranguejo, já não é em Capricórnio, é no signo da balança, que é o signo das uniões, é o signo dos amores, é o signo das relações afetivas. E Saturno está a 22 e o Plutão também, 27. Saturno está a 27 e o Plutão também está a 27 graus da balança. Portanto, voltamos a ter um cataclismo mais obscuro, 1981-82, há uma praga, digamos, mais um vírus que atormenta a humanidade, portanto, e que põe em causa e em risco a saúde pública à escala mundial, à escala global. Ora bem, o que é que eu vos queria dizer? Portanto, reparem, este assunto com certeza que vai poder, este tema que nós estamos a abordar hoje, vai poder, com certeza, interessar a muita gente. Por isso, agradecia-vos que fizessem comentários, fizessem perguntas à medida que tenham dúvidas relativamente a estes temas, porque eu vou poder pegar outra vez neles. Por isso, agradeço-vos que partilhem, digamos, este direto, digam, olha, o Paulo Cardoso está a falar sobre este tema assim, assim, portanto, para que outras pessoas possam ter acesso. Se neste momento já é tarde e já não podem fazer, essas pessoas terão sempre acesso à página do Facebook Selfie Astral e vão poder, à página Selfie, e vão poder rever este vídeo que estou agora a fazer em direto convosco. No canal YouTube eu tenho muitos vídeos e vou ter muito brevemente um que explora exatamente este problema do coronavírus e da maneira como ele se está a propagar. Portanto, um vídeo especial sobre isso. Hoje estou aqui neste selfie direto a fazer isto, vamos lá, a abordar este tema de uma maneira diferente. Aliás, fiz hoje um trabalho de casa, fiz 5 horóscopos, ainda só mostrei 3, ainda vou mostrar outros 2 horóscopos, porque há 2 momentos flagrantes, há 2 momentos perigosíssimos pelos quais a humanidade passou nas últimas décadas. Por isso, não se esqueçam que também no meu canal YouTube podem ver as previsões semanais e, no fundo, para todos os signos, e assim poder saber se esta semana é mais ou menos favorável, se as pessoas vão entrar em maior ou menor fragilidade, etc, etc. Há um grupo de selfie astral ao qual se podem juntar e que nos dá aqui uma força de grupo. Portanto,
integrem-se inscrevam-se no grupo Selfie Astral e vão poder até trocar ideias entre vós, colocar questões e eu vou tentar, no fundo, à minha maneira e à medida do possível, responder. Depois, obviamente, no final desta conversa, mas posso dizer já, obviamente, neste momento nós estamos todos isolados e não vai ser possível continuar a fazer consultas diretas, presenciais. Nem aulas, nem consultas neste momento eu posso fazer de uma maneira direta e presencial. Portanto, nós temos que estar mais protegidos, nós temos que nos resguardar mais. Portanto, houve imensas, dezenas, centenas de mensagens que me perguntaram: então e agora? Vai acabar as consultas? Não vai acabar as aulas? Vai fazer aulas? Vai fazer consultas? Ora, a resposta é muito simples. Eu vou continuar com as consultas, mas elas vão ser de uma maneira usando as novas tecnologias. Ou o telefone, ou o telemóvel, ou o telefone fixo, ou através de videoconferência, através do WhatsApp, através de qualquer meio de comunicação, digamos, usando a internet. Portanto, eu depois no final deste live podemos falar um pouco sobre isso, mas nós estamos aqui no Selfie Astral, estamos no Facebook, e o Facebook usa o quê? Normalmente as pessoas, para me contactarem diretamente a mim, mas na minha página, não é a página de selfie, porque a página de selfie tem dezenas, centenas de milhares de pessoas e, portanto, eu não vou poder responder lá. Mas eu tenho uma página, Paulo Cardoso Oficial, e, portanto, que aparece justamente neste ecrã. Olha, cá está ele, Paulo Cardoso, portanto, Oficial Paulo Cardoso, e, portanto, o que é que está? Há lá sempre, para todos vós, uma setinha a dizer Messenger. E, portanto, mandam-me uma mensagem pessoal. Basta que me digam: eu gostava de ter uma consulta, o meu nome, o número de telefone e as horas que me pode telefonar. E eu depois contacto e neste momento estou a trabalhar praticamente sozinho. Não posso ter muitas pessoas ao meu redor. Portanto, sou eu mesmo que vou fazer as marcações, como a agenda. Mas não... É assim, isto vai demorar alguns dias, porque eu não vou poder atender, digamos, a esta avalanche de solicitações, de dúvidas, de problemas, de dúvidas, etc, etc, etc. Portanto, isto vai levar alguns dias, vou responder na medida do possível. Portanto, usem, por favor, o Instagram. O Instagram não, também podem usar o Instagram, mas sobretudo o Messenger do Facebook. Portanto, é uma maneira direta de me contactarem. Porque se eu vos der o número de telefone aqui, não vale a pena, porque depois é muita gente a telefonar ao mesmo tempo e eu não consigo atender muita gente, nem posso atender telefonemas consecutivos. Portanto, se eu souber o nome e o número de telefone, eu assim que tiver uma pausa, um momento mais descontraído, eu vou contactar essas pessoas e combinamos a maneira de levar a cabo essas consultas. Mas reparem, só com o dia, a hora e o local de nascimento. Portanto, o dia de nascimento não chega. É preciso a hora de nascimento. A hora de nascimento consta na certidão de nascimento. Se não tiverem hora de nascimento, vai ser mais difícil. Não é impossível, mas vai ser mais difícil. Bom, isto para vos dizer o quê? Já vimos que há um primeiro horóscopo para o princípio do ano 2020 a abordar e a anunciar um problema global. Depois, essa conjunção maléfica, digamos, Saturno-Plutão, dá-se no dia 12 de janeiro de 2020 e aí a doença parece que se torna completamente descontrolada e fui andando para trás desde o princípio do século XX e descobri, obviamente, o princípio, digamos, outro momento em que o tal Saturno e Plutão se encontram e dão, no fundo, origem à Primeira Guerra Mundial, que durou de 14 a 18. Reparem, neste caso é possível que os cientistas, os médicos, e aliás aqui o meu agradecimento a todas as pessoas de saúde que trabalham na área da saúde, eu tive imensos alunos ao longo dos anos, enfermeiros, ajudantes, auxiliares, médicos, como alunos, e muitas vezes eles utilizavam a astrologia para conhecer melhor professores, pessoas que lidavam com muita gente. E a astrologia ajudava-os também a perceberem melhor as pessoas. Portanto, aqui o meu obrigado em nome da nossa comunidade para todas as pessoas que neste momento estão a lutar contra este inimigo virulento, Plutão, mas que ataca toda a humanidade e ataca-nos em sociedade. A palavra sociedade, a palavra
país tem a ver com Saturno. Saturno está ao lado de Plutão. Plutão é o vírus. Saturno é a sociedade. Há um vírus que ataca a sociedade. Ora bem, já vimos também que em 2000... Estou a perguntar se a astrologia consegue prever quando é que isto acaba. É isso que eu ia fazer. Isso tem a ver com o Mercúrio retrógrado? Não, o Mercúrio retrógrado, estão-me aqui a dizer, que me estão a perguntar se o Mercúrio retrógrado tem a ver com isto. Não tem a ver com isto. O Mercúrio retrógrado tem... Claro que o Mercúrio é o aparelho respiratório, obviamente. Mas o Mercúrio retrógrado, quando ele não está retrógrado, talvez ajude a descobrir a vacina. Mas, obviamente, este assunto... Enquanto que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, de 2014 a 2018, desculpa, de 1914 a 18, portanto durou 4 anos, talvez, penso, espero que os astros nos ajudem e que este problema não dure 4 anos. Vai durar, com certeza, bastante menos. Aliás, o tal mal que vem do Oriente, ou seja, neste caso, que se propagou a partir da China, já está mais ou menos controlado, e noutros países do mundo, está mais disseminado na Europa neste momento, e portanto podem ser meses. Nisso eu não sou especialista. Eu sou especialista em contactos individuais, de pessoa a pessoa, não sobre a chamada astrologia mundial. Embora eu tenha estudado e tenha assistido a colóquios, conferências e lido muitos livros sobre a astrologia mundial, por isso é que eu me atrevo a fazer aqui uma exposição em direto sobre este tema, que no fundo não é a minha especialidade. Bom, já vimos também que o tal Plutão e Saturno vão se encontrar de novo quando? Em 1981, 1982. E eles vão encontrar-se outra vez. E neste momento, nesse caso, no grau 27 do signo da Balança. A Balança é o signo das uniões, o signo da vida afetiva, das uniões, da sexualidade, mais até das uniões, dos casamentos, etc. De uma maneira geral, dos sentimentos. E Plutão, cá está, o vírus e uma coisa global, uma pandemia, uma epidemia. Não chegou, felizmente, digamos, à dimensão que este vírus está a tomar. Mas porquê? Porque, por uma razão, havia aqui uma espécie de benefício para esta conjunção. É que esta conjunção deu-se no signo da Balança. E aqui, nós, astrólogos, dizemos que o Saturno está em exaltação. Saturno está em regência no Capricórnio, onde ele está neste momento, portanto está super fortíssimo nesta altura. Ele pode estar em Caranguejo, e estava em Caranguejo, que está em exílio, no fundo, quando foi a Primeira Guerra Mundial, mas na altura da SIDA, que foi outro do aparecimento e no desenvolvimento, na propagação da SIDA, ele estava em Balança. E isto foi um fator de atenuante muito, muito importante. Porquê? Porque nós, astrólogos, dizemos que o Saturno em Balança está em exaltação. Ou seja, ele está mais benéfico. Ele está mais seguro. Ele está mais controlado. Ele está mais limitado. Ou seja, ele está mais benéfico. E, portanto, a propagação da SIDA... Bom, trouxe milhares e milhões de mortes, dezenas ou centenas de mortes, mas de uma maneira bastante mais lenta, mais controlada. Este vírus da SIDA, e para o qual neste momento já, digamos, está aparentemente de lado e controlado, não foi tão poderoso e tão esmagadoramente, tão maléfico como este de agora, porque estava no signo da Balança. Este encontro Plutão-Saturno foi em Balança. Em Balança, Saturno está exaltado em Balança. Ou seja, Saturno está forte. Saturno dá, digamos, tem um lado positivo, mais positivo do que o momento atual. Bom, andei para a frente depois de 1982 e fui outra vez ver quando é que havia um conflito, neste caso não uma conjunção, mas uma quadratura, entre Plutão e Saturno. Aqui abro aqui um parênteses para dizer que as quadraturas, as oposições e as conjunções são os 3 tipos de aspectos ou de ângulos que podem afetar mais as pessoas de uma maneira global. Eu digo global porque estamos a falar de Saturno e Plutão, que são planetas lentos. Quando há bocado me perguntaram se o Mercúrio retrógrado, o Mercúrio é um planeta rápido. O Mercúrio afeta mais as pessoas
a nível individual. Os planetas lentos, que são Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, e portanto poderia até continuar esta conversa até às 2 ou às 3 da manhã, se fosse juntar esses ciclos planetários de Júpiter, que não posso falar, Saturno estou a falar, Urano, já falei assim muito rapidamente, mas seriam também importante analisar os ciclos de Urano. Neptuno também não analiso, mas vou analisar Plutão. Destes 5, vou só analisar 2, porque senão seria impossível fazer este direto em 1 ou 2 horas. Bom, o que é que eu fui à procura? Fui à procura quando é que, de novo, eles dois estiveram em conflito, neste caso em quadratura, e vou encontrar 2007, 2008, 2009. Bom, eu depois fiz esse horóscopo e o que é que eu encontro? Encontro outra vez Plutão numa situação muito proeminente, mas em conflito aberto. Reparem, Plutão está a 1 grau de Capricórnio. Ele começa, o tal Plutão, que é o vírus, ou as coisas invisíveis, ou, digamos, é o planeta da morte e de transformação. Ele entra no signo de Capricórnio, e Capricórnio é a ordem mundial. Ele vai obrigar uma nova ordem mundial. Plutão estava a 1 grau e o Saturno estava também a 1 grau. E quando é que isto se deu? Deu-se exatamente na crise financeira que todos nós atravessámos e da qual saímos há muito pouco tempo. Portanto, outra vez um problema mundial, outra vez uma crise generalizada. Neste caso não foi uma conjunção como foi no caso do coronavírus, não foi uma conjunção como o caso da SIDA, não foi uma conjunção como o caso da Primeira Guerra Mundial. Para podermos depois verificar a Segunda Guerra Mundial, há outros fatores, já Júpiter também, portanto isto tornaria a conversa muito especializada e não é isto que eu quero fazer desta conversa. Eu quero que esta conversa seja acessível a todas as pessoas, ou à maioria das pessoas que gostam da astrologia. Por isso, mais uma vez, solicito a vossa, digamos, a vossa ajuda para poderem partilhar este vídeo por pessoas que gostam da astrologia. Porque se gostam da astrologia, estão a ser afetadas muito ou pouco, psicologicamente ou até fisicamente, por este problema gravíssimo. E se gostam da astrologia e se querem encontrar uma resposta de que maneira é que este problema gravíssimo pode ser visto ou analisado pela astrologia, eu penso que é importante, porque vão perceber que afinal a astrologia é uma ferramenta às vezes muito importante para podermos antever. Há 10, há 20 anos que se previa que 2020 poderia trazer, mas não é a minha especialidade, confesso, mas poderia trazer um problema grave. E o que é que as pessoas normalmente pensavam é que seria uma terceira guerra mundial atómica. Porquê? Guerra mundial porque a Primeira Guerra Mundial foi para Saturno-Plutão e outra vez eles iam encontrar-se, neste caso em Capricórnio. Capricórnio é a globalidade, portanto poderia ser uma terceira guerra mundial. E na verdade, aqui para nós, os nossos governantes estão-lhe a chamar, desde o presidente francês ao presidente português, portanto, todos os presidentes da República e os próprios reis e os próprios governantes chamam-lhe uma guerra. Estamos em guerra. No fundo, os malefícios são tão ou maiores ou mais graves do que uma guerra mundial. Só que é uma guerra, neste caso, não é uma guerra química, é uma guerra, digamos, biológica, é uma guerra que se baseia num vírus e na propagação de um vírus. Isto só para vos dizer que o quinto horóscopo que eu vos trouxe foi justamente um horóscopo relacionado com a crise económica de 2007, 2008, 2009. Reparem, foi uma coisa muito mais gradual, porque foi um banco americano que se deu o crash. Por exemplo, o problema de 1930, do crash da Bolsa de Nova Iorque, também pode ser, todas as coisas que afetam o mundo inteiro podem ser analisadas através da chamada astrologia mundial. E querem saber uma coincidência, uma coisa curiosa? Fernando Pessoa era um fervoroso estudante da astrologia mundial. Ele tinha um interesse, ele tinha e tem a Biblioteca Fernando Pessoa, que neste momento está na chamada Casa Museu ou Casa Fernando Pessoa, tem imensos livros de astrologia justamente dedicados à astrologia política, à astrologia mundial, à astrologia que estuda estes fenómenos coletivos, estes fenómenos globais.
Portanto, Fernando Pessoa, aliás, eu encontrei, posso dizer-vos, encontrei muitos estudos sobre a independência dos países, digamos, a divisão do Império Austro-Húngaro durante as guerras europeias, quando é que Portugal teve a sua independência. Portanto, tudo assuntos ligados à política, aos países, as convenções, os tratados, as guerras abertas e conflitos, sobretudo na Europa ou da Europa com outros continentes. Fernando Pessoa foi um fervoroso estudante de todos esses temas e chegou a conclusões extraordinárias que não posso, nesta altura, dedicar-me. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que eu não sei que horas são, porque eu não tenho aqui o meu relógio, não sei há quanto tempo estamos no ar, se já será tarde ou não. Já estamos há 1 hora, vou poder alongar-me um pouco mais e, no fundo, até sintetizar aquilo que eu fui dizendo ao longo deste direto. Os astrólogos trabalham com este livro e foi com este livro e com um computador, um programa de computador, que eu pude fazer estes horóscopos. É com este livro e, no fundo, consultando este livro e os programas de computador, que eu e qualquer astrólogo podemos fazer o vosso, ou qualquer carta astral, mapa astral, horóscopo, no fundo, carta de nascimento, horóscopo de nascimento, tem 5 ou 6 ou 7 designações completamente diferentes. Agora é importante saberem a hora de nascimento. Sem a hora de nascimento não se consegue saber o ascendente. E sem o ascendente não se pode. O ascendente é o corpo físico. Para se ver problemas físicos, problemas de saúde, pessoas que estão a atravessar momentos com maior vitalidade ou menos vitalidade, temos que ver o Sol. Eu há bocado disse-vos, Sol tem a ver com a vitalidade. Aliás, olha, outra coisa curiosa, não quero fazer aqui um pequeno parênteses. Fernando Pessoa estava muito preocupado para saber quando é que ia morrer. É possível prever a morte através da astrologia? Já fiz 1 ou 2 vídeos sobre isso, está no nosso canal no YouTube. Já expliquei isso com algum pormenor. Mas Fernando Pessoa estava muito, muito empenhado em tentar perceber quando é que ele poderia ficar frágil e pudesse morrer. Para quê? Porque ele tinha um sentido, ele tinha o tal Saturno no meio do céu, justamente. Portanto, tinha um sentido, não é um sentido de Estado, mas é um sentido de missão. Tinha um sentido de que tinha que fazer algo na vida e deixar para as gerações vindouras. E ele queria, de algum modo, penso eu, posso dizê-lo através do estudo que fui fazendo há 30 e tal anos, ele queria deixar os papéis, os seus escritos, os seus poemas, os textos astrológicos, o seu livro de astrologia, as suas poesias, tudo mais ou menos organizado. E, portanto, estava desejoso ou queria muito perceber quando é que poderia passar por momentos mais vulneráveis. E ele, num dos seus estudos, chega à conclusão que, para ele, em particular, ele poderia morrer quando houvesse um conflito entre o ascendente, que é o corpo físico, o Sol, que é vitalidade, a Lua, que faz parte. A Lua é uma espécie de contraponto do Sol. Quando o Sol é afetado, a Lua pode contrapor. Se a Lua não contrapõe, o Sol, que é a vitalidade e a saúde, pode ficar muito fragilizada. E, portanto, Sol, Lua e o tal meio do céu. O que é o meio do céu? O meio do céu é o tal ponto que tem a ver com o Saturno. Saturno é o destino. Portanto, digamos que Fernando Pessoa procurou no seu horóscopo quando é que havia as tais conjunções que eu há bocado falei, entre, que abalavam o ascendente, o Sol, a Lua e o tal meio do céu. E, portanto, o meio do céu tem a ver com o Saturno, ainda por cima, por azar dele, nosso, todos. Quer dizer, ele tinha o próprio Saturno no meio do céu, o que dava uma tendência para ter uma carreira brilhante, mas se calhar para ser só valorizado, ser a sua genialidade, ser só valorizada depois de morto. Ou seja, muitas vezes o tal Saturno, quando está no meio do céu, essas pessoas só ganham celebridade ou, digamos, a sua dimensão mundial, estamos a falar da mesma coisa, meio do céu e Saturno tem a ver com o lado mundial, o facto de ele ser célebre mundialmente, mas só depois de morto, tinha a ver justamente no caso dele. Ele tinha Lua e Saturno no meio do céu. O meio do céu é o destino é a globalidade. Portanto, ele só se tornou, digamos, um gênio, um personagem mundialmente conhecido depois de morto. Portanto, e ele fez vários cálculos e, obviamente,
que muitos dos cálculos que ele fez apontavam que entre fevereiro de 35, aliás, desculpem, maio de 35 e fevereiro de 1936, ele passava por uma época muito, muito turbulenta, digamos, de algum modo, salvo as devidas diferenças, como um momento catastrófico, digamos, como a própria humanidade está a atravessar neste momento. Eu estou certo que todos nós, quer dizer, a humanidade, vamos ultrapassar este problema. Não vai durar, penso eu, não vão ser necessários os tais 4 anos que durou a Primeira Guerra Mundial, porque neste momento, e isto é muito interessante, neste momento o Plutão e o tal Saturno, que deram no fundo origem a este gravíssimo problema, eles já se estão a afastar. Portanto, eles estão-se a afastar muito devagarinho. Depois o Saturno anda para trás, anda para a frente, ou seja, isto vai levar aqui uma série de meses até que se possa, digamos, controlar melhor este problema. Mas já que me estão a perguntar, eu vou justamente consultar aqui as tabelas. Isto é em direto, eu ainda não tinha feito sequer este cálculo, esta observação. O Saturno em janeiro, o Plutão está a 22, e o Saturno vai andando, como já vimos no dia 12 de janeiro, estava exatamente em conjunção com o Plutão. Nós estamos já em março. Nesta altura, reparem a diferença. O Plutão está a 24 e o Saturno já está a 29. Portanto, eles já estão bastante afastados. Mas não é ainda a altura da cura, obviamente. Portanto, eles já fizeram o primeiro encontro e vão fazer mais que um encontro. Portanto, o Saturno, aliás, vai, ainda no mês de março, a partir do dia 23 de março, já vai entrar em Aquário. Isto é bom sinal, porque vai querer dizer Aquário é a humanidade, as novas tecnologias, a ciência em geral, as descobertas, as invenções. Portanto, a partir do dia 23 de março, 22, 23 de março, podem surgir novas novidades, avanços tecnológicos da medicina para poder, digamos, controlar melhor este problema, mas não acredito que seja tão pouco tempo. Portanto, pode ser uma primeira luz ao fundo do túnel. Depois, o Saturno, em abril, maio, vai até 2 graus de Aquário. O Plutão ainda ficou a 24 de Capricórnio. Portanto, de 24 para 2, 24 para 30 são 6, 7, 8. Há 8 graus de diferença, mas o grande problema é que a partir de maio o Saturno começa a andar outra vez para trás e vai, inevitavelmente, encontrar-se outra vez com Plutão. Isto só para vos dizer que, por exemplo, em julho, ele está outra vez a 28, mais perto do Plutão, e o Plutão está a 23. 23 para 28 são 5 graus. Em agosto, ele está a 26 e o Plutão a 22. Cá está 4 graus, o que é gravíssimo. Portanto, é possível que esta pandemia, este problema grave, ainda se possa verificar nos próximos meses. O que é interessante é que, agora vamos ver, e eu estou a fazer isto pela primeira vez, não foi preparado, porque, como já vos disse, isto não é a minha área são as pessoas e os horóscopos individuais, não são estes problemas mundiais. Mas, a partir... Deixa cá ver quando é que o Saturno passa para a frente. 1, 4, 7... Ora, exatamente, em setembro, Saturno começa a afastar-se definitivamente de Plutão. Portanto, provavelmente, e isto vai ocorrer no dia 30 de setembro, ele vai, em vez de estar a andar para trás, o Saturno vai andar para a frente e afastar-se definitivamente. Ele vai estar a 25 graus de Capricórnio, ainda está no Capricórnio, e o Plutão, nessa altura, continua nos 22, 23 graus de Capricórnio. Portanto, mas há aqui uma esperança de que o Saturno já não volta a encontrar-se com o Plutão e está a 25, depois 26, 27 e a partir de novembro está a 27, 28, 29 graus e depois passa para Aquário em dezembro e se calhar a coisa está, não sei, esperemos. Não é a minha área, hein? Isto estou a arriscar porque isto é uma astrologia muito especializada, assim como a medicina tem muitas especialidades e nem sempre os médicos ortopedistas falam ou
digamos, são especialistas noutras áreas, enfermeiros, pessoas de outro tipo de profissões, às vezes são mais especialistas informáticos numa linguagem, nisto, naquilo outro, portanto, há tradutores de francês, de inglês, portanto, cada um tem a sua especialidade. E os astrólogos também têm a sua especialidade, por isso estas pandemias, estes problemas graves, estes problemas, digamos, mundiais e coletivos, não são a minha praia, não são aquilo onde eu me sinto bem. Mas, de qualquer forma, eu estou esperançado que até ao final do ano o tal Saturno e o Plutão estão a afastar-se definitivamente. Eu estou convencido, não quero apostar, mas a partir de setembro ele já avança definitivamente para a frente e larga esta combinação maléfica com Plutão. Portanto, vamos ver como é que isto se vai acontecer. Espero que o número de afetados seja o menor possível. Até agora, felizmente, temos um número muito reduzido de mortes. São já consideráveis, porque uma morte é gravíssimo, 4 mortes, que é o que temos neste momento, já são muito graves. Portanto, espero que consigam vencer. Obviamente que também está nas pessoas, está na sua capacidade de se isolar, de seguir as prescrições e os conselhos que todos os dias nós vamos ouvindo em todos os meios de comunicação social. O Governo está a tomar imensas providências para que tudo isto seja acautelado e controlado. Uns concordam, outros concordam menos, mas uns até instintivamente o bom senso manda-os isolar-se e ter mais cautelas. Outros, se calhar, vão ter que ser obrigados a ter cautelas, porque não é só a saúde deles, mas a saúde e o problema alheio, sobretudo dos grupos de risco, das pessoas com mais de 70 anos, das pessoas que já têm algumas patologias associadas. Portanto, tudo isto, como têm ouvido diversas vezes, essas pessoas estão mais vulneráveis, as pessoas que estão infelizmente com doenças muito graves e, portanto, têm o sistema imunológico muito mais fragilizado, obviamente vão estar mais expostas. Mas ouçam, essas características individuais, se uma pessoa tem uma doença terminal, se uma pessoa tem problemas e tem que fazer hemodiálise, uma pessoa tem problemas de rins, uma pessoa tem problemas coronários, uma pessoa tem cancros, tem hepatites, tem etc. Tudo isto se pode ver no horóscopo. Agora, eu não posso garantir que um astrólogo possa dizer sim senhor, vai ou não vai padecer desta doença na data tal. Porque isto não é fácil. E eu vou explicar porquê. Porque eu falei do Sol, e o Sol tem a ver com o coração. A Lua tem a ver com o aparelho digestivo. O Mercúrio tem a ver com o aparelho respiratório. Já tínhamos visto, e neste caso o Mercúrio estava dentro desta área de risco que foi criada em janeiro deste ano. Vênus tem a ver com os rins. Problemas graves com Vênus afetam a capacidade de nós limparmos o nosso sangue, de nós filtrarmos bem o nosso sangue. Portanto, temos que ver num horóscopo se Vênus está muito bem colocado, se Vênus é poderoso no horóscopo, a pessoa vai filtrar melhor o seu sangue. Os seus rins vão fazer a sua função de uma maneira muito melhor. Depois de Vênus vem Marte. Marte é a cabeça. Marte são os músculos, as sinusites, os acidentes, etc. Portanto, uma pessoa que tem um Marte mais poderoso mas mais benéfico fica mais imune a problemas relacionados com músculos, com acidentes, etc, etc. Mas pessoas que têm um Marte mais frágil, obviamente, que estão mais... Todos nós sabemos quem são os marcianos. Os marcianos não são aqueles seres verdes que nós, desde a nossa infância, ouvimos falar. Os marcianos são aquelas pessoas que nas estradas portuguesas e no mundo inteiro gostam de criar riscos e de viver situações de risco. Quando nós às vezes ouvimos dizer que pessoas andam a 200 e tal a hora nas autoestradas ou têm atitudes de risco que põem a sua própria vida em risco e a vida dos outros, não se esqueçam de que Marte, sim, esse é o deus da guerra. E, portanto, uma pessoa com Marte muito violento no seu horóscopo, o Marte é a agressão, é a agressividade, é a condução, digamos, impetuosa, são as pessoas brutais, são os criminosos, são os que têm profissões de risco, mas também as pessoas que prometem pancada logo aos outros, as pessoas que afetam os outros de uma maneira geral e que se expõem a si e aos outros a guerras brutais. Portanto, quando às vezes ouvimos falar que
pessoas põem em risco a sua vida e a vida dos outros nas estradas portuguesas ou mundiais, é porque provavelmente têm um Marte muito atribulado no seu horóscopo. E devem controlá-lo. Claro, se alguém fizer o horóscopo dessas pessoas e perceberem que aquele Marte está poderosíssimo e gravíssimo e perigosíssimo, vai ter que ter cuidado e vai ter que explicar a essa pessoa que ela corre risco de vida, porque elas muitas vezes não têm noção. A adrenalina leva-os, e aquele prazer louco da adrenalina é tão poderoso que leva-os a correr riscos que põem a sua vida e a dos outros em causa, obviamente. E, portanto, andam a 200 e a 300 à hora nas estradas e, portanto, são, digamos, são aquelas pessoas que são agressivas, que agridem e que podem ser agredidas pela própria existência. Depois de Marte vem Júpiter. Júpiter é o fígado, as hepatites, os problemas de fígado, mas também um bom Júpiter é excelente. Uma pessoa que tenha um Júpiter bem aspectado no horóscopo, sabem o que é que tem? Tem a medicina, os médicos, a farmacologia, os medicamentos a seu favor. Portanto, um Júpiter muito forte no horóscopo de uma pessoa quase que lhe garante que, se tiver um problema de saúde, os médicos, os medicamentos vão ajudá-lo, as medicinas alternativas, etc., vão ajudá-los a ultrapassar os problemas de saúde. Depois de Júpiter vem Saturno. Saturno, já há bocado falámos, que tem uma força e uma importância vital neste problema que nos está a abalar agora, mas ele próprio, o Saturno, também tem a ver com algumas zonas do nosso corpo. Saturno é a pele, daí a pele de nos estarem constantemente a dizer lavar as mãos, porque a pele é aquilo que nos defende, mas é também aquilo que nos pode transmitir ou que nos pode ajudar a propagar esta doença terrível, a pele, mas também os ossos, articulações, dentes, ouvidos. Portanto, o Saturno tem um grande espectro de domínio no nosso organismo. Depois de Saturno vem Urano. Urano é o sistema nervoso, é o sistema circulatório, é quando uma pessoa está com grandes tensões, com aumento de tensão, etc. Isso são situações de Urano. Portanto, uma pessoa que tenha um Urano no seu horóscopo muito equilibrado é uma pessoa que controla melhor a sua tensão arterial, raramente terá problemas de tensão alta ou tensão baixa, a circulação, não vai ter formigueiros nos pés ou nas mãos ou nas extremidades. Portanto, vai poder fugir ou ser protegida contra os efeitos maléficos, porque todos os planetas têm o seu lado bom e o seu lado mau, de Urano. Depois de Urano vem Neptuno. Neptuno é um planeta muito estranho, porque ele tem mais a ver com o psíquico. Uma pessoa que tenha um bom Neptuno no horóscopo tem um psíquico de aço, tem um psiquismo, um lado psíquico, psicológico, robusto, forte. Uma pessoa que tenha um Neptuno muito frágil e débil é uma pessoa muito frágil socialmente, é muito influenciado pelos outros, é enganado pelos outros e muitas vezes, no que toca à saúde, o Neptuno é também uma vulnerabilidade por causa do contágio. Quem tem Neptunos com muitos malefícios muito fracos, Neptunos muito conflituosos no horóscopo, são pessoas mais contagiáveis. Porque são contagiáveis até por diz-que-disse, por boatos, por pessoas que os enganam. Aquelas pessoas que nós todos conhecemos, que já foram enganados N vezes, que já emprestaram dinheiro a pessoas que não deviam ter emprestado porque perderam o dinheiro, confiaram demais nos outros e desiludiram-se. Esses são muitas vezes as pessoas com o Neptuno mais frágil e por isso mesmo eles ficam mais vulneráveis a ser enganados ou eles põem os outros no altar e depois acabam por se desiludir. Portanto, têm que controlar isso. E aí o Saturno vai ter um papel importante, porque o Saturno é o que vai contrabalançar o Neptuno. Um Saturno bom, positivo, vai ajudar um Neptuno mais frágil a ficar, digamos, mais bem harmonizado. Depois do Neptuno vem finalmente Plutão. Ora bem, Plutão, já se sabe, são os vírus, mas é também a sexualidade. Por isso é que o tal problema daquela crise terrível da SIDA também tinha a ver com Plutão, porque Plutão são os vírus, de uma maneira geral. Portanto, a propagação de vírus. E isto não quer... Todos nós temos Plutão no nosso horóscopo. Agora, o que importa ver é se o nosso Plutão tem melhores ou piores aspectos. Aspectos são os ângulos. Se faz a tal conjunção, reparem, o que eu vos mostrei aqui relativamente à SIDA era, por exemplo,
portanto, 1981, 82, nessa altura em que houve a explosão do vírus da SIDA, houve uma conjunção. Conjunção é quando os planetas estão conjuntos, estão no mesmo grau. Mas há outro tipo de maus aspectos, como sejam, já o disse aqui, as tais quadraturas. Elas são tão maléficas que no caso da crise financeira mundial, que passámos há uns anos atrás, que nos levou à Troika, que nos levou a este pandemónio terrível pelo qual passámos nos últimos anos, não era uma conjunção, mas era uma quadratura. E é isso que nós vemos nos horóscopos. Os astrólogos sabem ver quando é que a pessoa tem mais quadraturas, menos quadraturas, e falta aqui falar de outro ponto mais delicado, que é a oposição. A oposição é quando um planeta está num signo e outro planeta está no signo oposto. Por acaso, assim de uma maneira muito delicada, posso dizer-vos que havia imensas oposições. Estão a ver aqui? No horóscopo que relata os primeiros sinais, portanto, nos finais de dezembro, princípio de janeiro de 2020, os primeiros sinais do coronavírus têm logo aqui uma série de chamadas oposições. Consegue-se ver assim? Sim? Portanto, estes traços a vermelho, os traços a vermelho são mais complicados. Os traços a verde são situações de maior harmonia. Reparem o número imenso de oposições que havia nesta altura em que começou a aparecer o coronavírus. Portanto, as oposições, as quadraturas e, sobretudo, as conjunções são fatores de grande risco em astrologia. Como é que se vê isto? Todos nós, aliás, queria relembrar-vos uma coisa. Aquilo que eu mais gosto, mais ainda do que fazer consultas, é dar aulas. Por isso é que eu adoro fazer estes selfies. Obrigado à selfie por estes convites. Obrigado à Kátia por estes convites. Tem havido dezenas e dezenas de milhares de pessoas a verem estes diretos. E, portanto, isto para mim traz muita felicidade e muito bem-estar, porque percebo que as pessoas gostam deste tema. Também é verdade que quando eu às vezes vou à televisão, eu ou outros astrólogos vão à televisão, percebe-se que as audiências sobem, e isto tem uma razão qualquer, é porque as pessoas gostam desta área. O problema é que, por uma questão moral, às vezes por uma questão religiosa, uma questão de preconceito, uma questão de... As pessoas têm medo, às vezes, de dizer que gostam, ou que acreditam, ou que... Agora, reparem, uma coisa é diferente. Nós hoje, o que falámos aqui, foi de horóscopos. Isto é um horóscopo. E outra é a astrologia. E outra astrologia é aquela astrologia que a gente faz para o carneiro, para o touro, para os gêmeos, etc. É uma astrologia muito mais falível. Quando a gente diz, esta semana ou este ano é mau para os carneiros, para todos os carneiros. Ora, os carneiros são 30 dias diferentes. Portanto, quando a gente diz, há um problema para os carneiros, não é bem assim. Não vai afetar nunca todos os carneiros. Por isso é que eu, nesta tentativa de tentar individualizar mais a astrologia, não consigo fazer menos do que praticamente 500 páginas. E, portanto, estas tabelas, já vos tenho dito, e já sabem, estas tabelas que aparecem ao longo do livro, e que esta tabela, por exemplo, é uma tabela só para a parte afetiva, foi feita para todos os dias de um dado signo e todos os meses de 2020. Portanto, como podem verificar, as condições, reparem, onde é que aparece? Há dias em que aparecem muitos corações e há outros que só aparecem trovões. Aqui para cima, olha, aqui para cima, por acaso, olha, os trovões estão aqui mais para baixo. E há aqui muitos corações nesta zona. O que é que isto quer dizer? Que dentro do mesmo signo, isto só para vos dar uma ideia, o signo de Capricórnio, por acaso, há dias como os nascidos a 10, 11 ou 12 de janeiro, por princípio, têm que tirar muito partido deste ano de 2020, mesmo estando dentro deste problema de saúde terrível que nos está a afetar. Ou seja, estes vão ser mais beneficiados. Não quer dizer que não tenham que ter cautelas. Claro que vão ter cautelas, mas vão sair mais vitoriosos. Estão mais bem protegidos. Quem tiver muitos sinais negativos, não vou dizer quais são os planetas ou os signos que estão mais ou menos favorecidos, porque já fiz isto várias vezes aqui. Mas quando eu digo, por exemplo, que alguns carneiros já podem consultar os vídeos que estão no canal YouTube e nos selfies astrais que aqui fizemos nos diretos,
Disse que alguns carneiros, poucos, 3, 4 dias do carneiro, caranguejos, capricórnios e alguns balanças também, mas só alguns 3, 4, 5 dias da balança, eu já vou ver. São 23 e 20. Já me estão aqui a dizer que estamos quase no limite desta conferência em direto. Isto só para vos dizer que, quando eu disse que alguns carneiros, caranguejos, algumas balanças e alguns carneiros, caranguejos, balanças e capricórnios podem ter a vida mais dificuldade, não quer dizer, obviamente, que vão ter este problema de saúde gravíssimo. O problema é que têm que ter mais cuidado, e não são todos. São só, reparem, cada signo tem 30 dias. E só 4, 5 dias desses 30 é que vão estar. Portanto, é uma percentagem mínima. Aliás, também é verdade aquilo que se diz pela Direção-Geral de Saúde, quer dizer, de toda a população. Há uma subpopulação, um subgrupo mais delicado, e desse subgrupo mais delicado ainda há aqueles que têm cuidados intensivos. Portanto, reparem, há aqui várias escalas dos melhores e dos mais bem e dos menos bem beneficiados, dos mais e menos beneficiados astrologicamente, como também se está a ver sob o ponto de vista de saúde. Sónia Oliveira disse: Senhor Paulo Cardoso, meus parabéns pelo seu livro fantástico. Sónia Oliveira. Já adquiri e já o li tudo. Uau! Sónia Oliveira, muito obrigado pelas suas palavras. Está a dizer que já comprou o livro, já o leu tudo. Uau! Isto é uma coisa. Bom, isto é um dos muitos livros. Há outras áreas, há outros livros, já agora, Sónia, há livros sobre Fernando Pessoa, sobre a investigação que eu fiz, há livros sobre a minha parte da pintura, podem descobrir isto tudo no meu canal, porque eu gosto de astrologia, mas eu gosto de ensinar astrologia, porque reparem, quando eu ensino astrologia, estou a possibilitar que as pessoas que aprendem astrologia, elas próprias vão poder fazer o seu diagnóstico, vão poder perceber o que é que no seu caso particular, quais são os seus pontos vulneráveis e os seus pontos fortes. Portanto, mais ainda do que dar consultas, bom, falar em diretos eu adoro, fazer televisão adoro, fazer vídeos adoro. Senão também não tinha 600 e... Quantos é que temos em ação neste momento, em direto? Quando é que temos quase o nosso... 700. Quase 700. Estão-me aqui a dizer o nosso realizador, que está hoje aqui de faxina, ele está afastado de mim. Ele está afastado para 1 metro, quase 2 metros. Portanto, ou seja, é preciso mesmo nestas áreas profissionais manter algum distanciamento. Portanto, temos quase 700 vídeos sobre astrologia e isso eu adoro fazer. Portanto, fazer vídeos, fazer comunicações, conferências, palestras, dar aulas, no fundo, anunciar os benefícios que a astrologia nos pode trazer é aquilo que eu mais gosto na vida. Obviamente que as consultas gosto, mas as consultas são situações muito cansativas. Pedem-me muito. E muitas vezes lembro-me que ao longo de muitos anos de prática astrológica eu chegava ao final da tarde completamente arrasado. Porquê? Porque no fundo atendia 1, 2 pessoas, mas aquele peso, aquela angústia, aquela situação de stress, de tensão que a pessoa trazia para a consulta, eu, como sou muito permeável a esse estado de espírito, parece que ficava contagiado com esse estado de espírito e muitas vezes, ao fim do dia, estava completamente de rastros. No caso das consultas, no caso das palestras, no caso das aulas, não me acontece nunca isso. Portanto, dar aulas, falar nestes vídeos, fazer vídeos, é uma coisa que nunca me cansa tanto como me cansam as consultas. Por isso, se algum de vós, que eu não gosto de usar a palavra vocês, mas se algum de vós estiver interessado numa consulta particular, aqui vai ter que ser nesta altura, por causa destas limitações que temos de contacto pessoal, vai ter que ser através da internet. Portanto, através do Facebook, podem sempre, ou do Instagram, podem sempre deixar uma mensagem particular, obviamente, através do Messenger, porque é escusado eu estar aqui a dar-vos no nosso YouTube, tem o meu número de telefone do escritório, mas o problema é que é difícil agora sair de casa para o escritório e do escritório para casa. Portanto, o telefone não vai estar muito acessível. O 21 343 3411, que é o que está anunciado no nosso site, no YouTube, no Facebook,
não vai estar muito acessível, porque eu próprio também tenho mais dificuldade de estar em vários sítios ao mesmo tempo e de ter pessoas aqui que possam atender. Portanto, o que é que eu vou usar? Vou usar a internet, vou usar as novas tecnologias. Para as pessoas que lidam muito bem com o WhatsApp ou Skype, etc., eu prefiro usar o WhatsApp, porque com o WhatsApp estou com o meu portátil a trabalhar, posso estar a ver as tais tabelas que vos disse que o astrólogo precisa de usar e, como já fiz, porque a pessoa tem que me dar, antes disso, vai ter que me dar os seus elementos, eu vou fazer o horóscopo, ver o ascendente e, portanto, vou fazer esta consulta como se a pessoa estivesse ali na minha frente. Portanto, é mais, digamos, é quase tão forte e tão válido como estar na presença da pessoa. Se a pessoa não gosta, ou não tem computador, ou não gosta, ou não tem internet, há uma outra hipótese que é o telefone. Portanto, um telefone fixo, um telefone móvel, portanto, um telemóvel facilita a vida e vai poder, a pessoa não vai poder ver, mas vai ouvir aquilo que eu estou a dizer, conhece a minha voz, vai perceber a intuação, vou-lhe dizer tudo aquilo que tenho a dizer exatamente da mesma maneira. Agora, obviamente, se estivermos em WhatsApp e a ver a outra pessoa como videoconferência, aliás, hoje em dia os conselhos de ministros, as reuniões dos políticos do mundo inteiro, dos médicos, há consultas médicas por internet, por videoconferência, portanto, há uma série de soluções tecnológicas que me permitem continuar a fazer as consultas, mas um pequeno aviso, eu não posso produzir muito nesta altura, porque eu tenho muitas obrigações a fazer, tenho vídeos a fazer, estou a preparar vários trabalhos, estou a preparar um livro para a Espanha, obviamente que estas coisas agora vão serenar, porque as publicações dos livros também vão estar mais condicionadas a outros fatores. Portanto, tenho um pouco mais de tempo do que tinha há uns meses atrás para dar as tais consultas, porque outros trabalhos que eu tinha em mãos neste momento não se vão poder realizar, por isso estou mais disponível para dar uma ou duas consultas, sei lá, o máximo por dia, porque é muito cansativo. Cada consulta, só para vos dar uma ideia, é entre 1 hora a 1 hora e meia. Portanto, de 1 hora a 1 hora e meia, a tentar descobrir a maneira de ser da pessoa, o que é que está a afetá-la, o que é que lhe está a trazer em tranquilidade, se é um filho, se é um casamento, se é um problema de saúde, se é um problema de trabalho, etc, etc. Temos que ver as casas astrológicas, porque as 12 casas astrológicas é que me dão as respostas que as pessoas me vão colocar. Às perguntas que as pessoas me vão colocar. Portanto, é um problema de saúde, então eu vou ter que ver a casa 6 ou o ascendente, etc. É um problema de trabalho, a casa 10, problema com filhos e a casa 5. Portanto, eu vou ter que ir descobrir. Mas antes disso, o princípio da consulta, durante pelo menos meia hora, sou eu a falar. Vou descobrir a pessoa, ver como é que ela é, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos mais frágeis, os seus traumas, as suas qualidades, as suas inspirações, aquilo que pode dar mais força e quais são as suas vulnerabilidades. Isto é a primeira parte da consulta. Pelo menos durante meia hora, às vezes 3/4 de hora. Muitas vezes, hoje em dia já não acontece muito, mas muitas vezes, durante os primeiros anos em que eu fazia consultas astrológicas, a pessoa até nem falava nada. Durante a primeira meia hora ou 3/4 de hora, estava ali caladinha, só para ver se eu, entre aspas, acertava. Se eu dizia coisas que, no fundo, eram verdadeiras e condizentes com a maneira de ser da pessoa. Se eu acertava, entre aspas, que não é uma questão de acertar, é uma questão de que a astrologia trabalha com ferramentas muito antigas e muito válidas. Portanto, se estava eu a dizer, agora dispersaram por causa da... Mas isto vai ficar gravado na mesma e qualquer um de vós pode partilhar e até, depois de encerrarmos este direto, vão poder rever aquilo que foi dito. Mas estava eu a dizer, muitas vezes as pessoas que vêm à consulta estavam, nos primeiros anos da minha prática astrológica, não diziam, não falavam, porque estavam à espera de ver se aquilo correspondia à sua maneira de ser. Pronto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa paciência. Espero que este tema, que eu tenha trazido um pouco de luz a este problema que é gravíssimo, que é avassalador, e se calhar uma certa tranquilidade na medida em que já vimos que nos próximos meses os planetas que de algum modo originaram esta pandemia, eles vão a pouco e pouco começando a afastar-se
o que vai poder trazer uma luz ao fundo do túnel, e espero bem que assim seja. Saúde, cuidem de si, cuidem de vós mesmos, isolem-se na medida do possível. E olhem, vamos esperar que a ciência e também a atitude de defesa e de cuidado de cada um de nós em particular possa ajudar a debelar e ultrapassar este problema gravíssimo que temos entre mãos, mas os astros parece que nos vão ajudar a ultrapassar todo este